Depois disso, os irmãos poderão se assentar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler versículos 3 a 9. Depois vamos pular para o versículo 13. Romanos 15, versículos 3 a 9. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiquei ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, porém, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da vontade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Podem sentar, irmãos. Voltem suas atenções agora para o versículo 9. Falando a respeito da salvação que Jesus trouxe, versículo 9 diz que, por causa dessa salvação, os gentios o que fazem? Glorificam a Deus pela sua misericórdia. Olha, meus irmãos, nós sabemos que a salvação que Jesus Cristo nos trouxe lá na cruz não tem fronteiras. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo trouxe salvação para os judeus e trouxe também para os outros povos, chamados de gentios. Então Jesus Cristo nos salvou para que glorifiquemos a Deus, como diz no versículo 9, por causa de Jesus, por causa dessa salvação, que os gentios glorifiquem a Deus por essa manifestação da misericórdia de Deus. Nós, entre outras coisas, estamos aqui para glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? Glorificar é mostrar a glória de Deus. Glorificar é anunciar a glória de Deus, é anunciar a majestade de Deus. Ou seja, anunciar os atributos perfeitos de Deus e a sua obra. E é interessante que nesse texto aqui, Deus é glorificado. Nesse texto aqui da palavra de Deus, o apóstolo Paulo menciona alguns desses atributos perfeitos de Deus, que são parte da sua majestade. Deus aqui é chamado Deus de paciência e consolação. Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação
vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus de paciência e consolação. Esse Deus a quem nós glorificamos, em primeiro lugar, antes de tudo, é Deus de paciência e consolação. Aqui é feita uma alusão ao sofrimento de Cristo. Versículo 3 menciona que Cristo não agradou a si mesmo, não fez a sua própria vontade, mas ele sofreu por nós. E o versículo 4 diz que a palavra de Deus é instrumento de Cristo para nos trazer essa mesma paciência e consolação. Deus é Deus de paciência e consolação, que fortaleceu a Cristo para que fosse até a cruz, consolou, confortou, deu paciência ao Senhor Jesus Cristo diante de todo aquele sofrimento que ele precisava passar. E esse Deus de paciência e consolação, ele faz o mesmo conosco. Ele nos consola, ele nos dá a paciência diante de todo o sofrimento. De tal maneira, queridos irmãos, que nós somos capazes de seguir em frente, apesar de sofrimento, apesar de problemas. Ele nos capacita a seguirmos em frente, não abandonarmos a nossa fé, pelo contrário, perseverarmos na comunhão com os irmãos. Né? Versículo 6 diz: para que concordes, né? Para que concordes, a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai. Né? E o versículo 7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros. É o Deus de paciência e consolação que nos fortalece, que nos encoraja para seguirmos em frente na vida cristã, em comunhão uns com os outros. Mas aqui Deus também é caracterizado como Deus de misericórdia. Já mencionamos o versículo 9, que diz que todos os povos, nós estamos incluídos aí, como gentios, devemos glorificar a Deus pela sua misericórdia. Esse Deus a quem nós glorificamos é Deus de misericórdia. Antigamente, e até hoje ainda, é muito comum colocarem, os adultos irem inculcando na mentezinha das crianças que Deus é um Deus severo, um Deus sempre pronto a punir, né? Qualquer coisa que uma criança faz, às vezes chega um adulto perto para dizer assim: não faz isso, Papai do céu vai ficar brabo com você, Papai do céu vai lhe castigar. Mas não é assim não. A palavra de Deus diz que Deus é Deus de misericórdia. É isso que Deus quer que nós entendamos a respeito dele. E Deus quer que nós o glorifiquemos também anunciando a sua misericórdia. Na sua misericórdia, Ele entregou a Jesus para a salvação de todos os povos. Por causa da misericórdia de Deus, nós somos salvos. E no capítulo 8, versículos 32 a 37, o apóstolo Paulo pergunta: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também todas as outras coisas? Ora, se Deus nos deu o que é mais precioso, que é Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo, quanto mais as coisas triviais
que nós precisamos no nosso dia a dia, o nosso Deus misericordioso nos provê também. Deus é Deus de misericórdia. E terminando, meus irmãos, o Deus a quem nós glorificamos é Deus de esperança, como nós vemos no versículo 13. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Deus nos dá uma fé, uma crença inefável, inigualável. A esperança da vida eterna, no céu, junto com Ele. Tendo a Cristo conosco em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que atravessaremos qualquer problema, todos os problemas e dificuldades dessa vida e chegaremos ao céu. O livro de Apocalipse diz que lá no céu Ele nos enxugará toda lágrima. Nosso Deus é Deus de esperança. Lá na epístola a Tito diz que Deus que não pode mentir. Deus não mente. Deus não engana, Deus não falha em suas promessas. E o Deus de esperança, Ele nos dá essa esperança. E assim, meus irmãos, porque o Deus de esperança nos dá essa verdadeira esperança por meio de Cristo, o final do versículo 13 diz que nós podemos, então, abundar nessa esperança pela virtude do Espírito Santo. Diante dessa esperança, o Espírito Santo nos enche de alegria e de paz. Nós temos um Deus de esperança. Ninguém deve perder a esperança diante dos problemas da vida. Nenhum crente pode dizer assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não sei mais o que vou fazer, eu acho que eu vou enlouquecer. Não. Nós temos um Deus de esperança. E mesmo seja quais forem os problemas da vida, Ele está conosco e Ele mantém a nossa esperança naquilo que nós vamos alcançar quando terminar essa nossa peregrinação aqui. E assim Ele nos enche de paz, de alegria verdadeiros. Meus irmãos, esse é o Deus a quem nós glorificamos. Deus de paciência e consolação. Deus de misericórdia. Deus de esperança. Esse é o nosso Deus. A Ele devemos servir. A Ele devemos glorificar. A Ele devemos nos apegar e sermos receptivos a toda consolação, a toda misericórdia, a toda esperança que Ele quer nos dar. Amém. Vamos entoar